Distribuição Europa Filmes do Brasil. Versão brasileira Lip Sync, São Paulo. História das religiões. Judaísmo. Shalom, Tova Uvracha, Chen Vachest Vrachmim, Aleinu Val Kol Yisrael Amecha. Dai paz, bondade, bênçãos, benevolência, clemência e compaixão a nós e a todo o seu povo, a casa de Israel. Quando falamos de judaísmo e de judeus, primeiro temos um problema de definição. O judaísmo é muito mais abrangente que uma religião. Já se disse que o judaísmo é mais bem descrito como uma civilização. Claro que os judeus têm uma teologia e uma concepção única de Deus, mas este é só o primeiro passo. O judaísmo obriga seus seguidores a um modo de vida, incluindo um código de leis e práticas e um sistema ético. A vida judaica inclui um amplo conceito de santidade que envolve um povo santo, a terra santa de Israel, a cidade santa de Jerusalém e uma língua santa, o hebraico. O judaísmo não deve ser visto como doutrina paralela ao cristianismo ou ao budismo, por exemplo. Em grande parte de sua história, o judaísmo foi um sistema amplo de teologia, leis, ética e costumes, tudo para um povo especial, com um idioma especial e uma querida terra natal. Porém, no mundo moderno, definir o que é ser judeu é particularmente complicado. O judaísmo tornou-se pluralista. Boa parte dele corresponde ao significado tradicional da palavra religião, mas uma parte não será identificada como religião aos olhos de muitos não-judeus. Ao embarcarmos nessa jornada, estejamos prontos para explorar áreas que aparentemente são componentes incomuns da religião, mas que são partes intrínsecas da tradição única do judaísmo. A história judaica começou quando o patriarca Abraão, vivendo num lugar hoje chamado de Iraque, recebeu um chamado divino que está descrito na Bíblia. O Senhor disse a Abraão: deixa tua terra, teus parentes e a casa do teu pai. E vai para a terra que te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei teu nome, e serás uma bendição. Abraão, pai do povo judeu, teve uma das maiores inspirações humanas. A história do povo judeu começou quando Abraão compreendeu que só havia um Deus e que esse Deus regia todos os povos, toda a história, todas as nações, e que Deus queria que as pessoas fossem éticas e boas, e foram os descendentes de Abraão que deram origem ao povo judeu. Esse monoteísmo foi a maior contribuição judaica à humanidade e o princípio fundador do judaísmo. A Bíblia narra que Abraão fez uma aliança, um tipo de pacto ou contrato com Deus. É uma promessa de que sua família se multiplicaria como a areia dos mares e que viveria nessa terra que é regida pelo seu Deus. Eles seriam uma nação poderosa, e sua casa seria a terra de Canaã, mais tarde conhecida como a terra de Israel. Alguns séculos depois dos patriarcas, os israelitas foram escravizados no Egito. Mas sob a liderança de Moisés e depois de uma série de experiências extraordinárias, os milagres descritos pela Bíblia, eles escaparam da feroz perseguição do faraó para o deserto do Sinai. No caminho, atravessaram o Mar Vermelho. A Bíblia diz que o mar se abriu milagrosamente para que eles passassem. No Monte Sinai, Moisés recebeu de Deus a revelação básica que conduziria o povo judeu através da história. Da montanha, ele trouxe todo um código de leis e de ética, em cujo cerne estavam os 10 mandamentos. Sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos livrou da escravidão. Não tereis outros deuses diante de mim.
Não tomareis o nome. Provavelmente ele recebeu mais do que 10 mandamentos, mas parte da lei pode ter se desenvolvido mais tarde. Moisés pode ter estabelecido os parâmetros básicos para a lei e os detalhes foram inseridos durante a história da comunidade. Mas o que realmente distinguia Israel dos povos vizinhos, dos edomitas, moabitas e outros povos, era o seu sistema legal e o seu sistema moral, e o sistema religioso, a crença em um único Deus. Isso os distinguia dos outros povos da região. Não cobiçarás. O Código Mosaico é conhecido como Torá. Torá significa instrução. Pode ser sinônimo de lei. Pode ser. Às vezes, num sentido bem específico, Torá se refere aos primeiros 5 livros da Bíblia hebraica. Depois de 40 anos vagando no deserto do Sinai, as 12 tribos dos filhos de Israel chegaram à Terra Prometida e a conquistaram. Levou tempo para se estabelecerem, mas tornaram-se um reino unido regido primeiro por Saul. O sucessor de Saul, Davi, fez de Jerusalém sua capital. Ele criou um Israel forte e unido que os judeus nunca esqueceram e que ansiaram por recriar. O sucessor de Davi, Salomão, construiu o Templo de Jerusalém em cerca de 960 a.C. Esse templo foi o foco do culto israelita, que, em termos acadêmicos, significa um sistema religioso de adoração ou ritual. O culto israelita tinha como centro um sistema sacrificial. Foi centralizado por Moisés num santuário portátil que seria carregado pelo deserto do Sinai. Esse santuário receberia um foco permanente no templo construído pelo rei Salomão em Jerusalém. A terra prometida de Israel era vista como Terra Santa. Com o rei Davi, Jerusalém virou capital e tornou-se a cidade santa. O rei Salomão construiu o templo. Uma santidade especial passou a ser atribuída a este local, vista como a morada de Deus na terra. Quando o templo foi dedicado, Salomão orou: Escuta a súplica de teu servo e de teu povo de Israel, quando orarem neste lugar. Escuta do céu onde resides. Escuta e perdoa. O povo do reino unificado era conhecido como Filhos de Israel, ou Israelitas. Esse nome se baseia no nome Israel, que Deus deu a Jacó, o terceiro patriarca e ancestral do povo. Nós também sabemos que depois de formarem uma comunidade única das 12 tribos, isso durou muito pouco tempo, o período de Saul, Davi e Salomão. Após Salomão, essa comunidade se dividiu em 2 grupos. Um grupo do norte, com cerca de 7 ou 10 tribos, e um grupo do sul, com as tribos restantes. O grupo do norte, chamado Israel, durou mais ou menos 200 anos, foi conquistado pelos assírios e desapareceu da história. Não sabemos o que aconteceu com eles. A palavra judeu passou a se aplicar a todo o povo e mais tarde a palavra judaísmo foi cunhada para se referir à sua religião. Outro nome inicial para o povo era hebreus. Quando Israel caiu, o reino de Judá se manteve independente por mais de um século, até 586 a.C., quando Judá foi tomada pelos babilônios. O templo foi destruído. A elite de Judá foi exilada na Babilônia. Eles conseguiram preservar sua identidade, mas seus salmos registram sua angústia. Nos canais da Babilônia, sentamos e choramos com saudade de Sião. Nos salgueiros que ali estavam, penduramos nossas harpas. Lá, os que nos exilaram pediam canções. Nossos raptores queriam alegria. Cantai-nos um canto de Sião. Como poderíamos cantar um canto do Senhor numa terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que me seque a mão direita, que me cole a língua ao paladar. Caso eu não me lembre de ti, caso eu não eleve Jerusalém ao topo da minha alegria.